Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma live Saúde da Mulher, Lives para a Vida. E hoje temos um tema muito importante, muito atual e que se faz extremamente necessário, a menopausa. E o que acontece nessa fase? O que é exatamente essa fase? Como lidar com todas as transformações que acontecem nessa fase? E para trocar uma ideia e trazer informação que vai ser transformada num conhecimento, em algo bem útil e prático em nossas vidas, vou receber a minha querida amiga, doutora Juliana Olivieri. Juliana é formada pela UFRJ em Medicina e tem pós-graduação em várias áreas, mas tem uma grande questão. Ela se especializou em climatério e menopausa. Então, eu estou agora aguardando, a Juliana enviar aqui eu não sei nem como é que se chama, aquele convitezinho, para que ela venha e esteja presente. Deixa eu ver se ela está me mandando aqui. E agora estou só aguardando. Ela pediu para que a gente aguardasse um pouquinho e eu até vou explicar por quê. A filhinha dela teve uma questão de saúde e realmente ela está bem assim focada, nessa questão de relacionar ali com a filhinha dela. Então acho que ela vai pedir pra gente aguardar um instantinho aqui. Agora, enquanto a gente aguarda, se vocês puderem e quiserem, coloquem aqui no chat perguntas que vocês têm a respeito desse período de vida da menopausa, porque eu já tenho aqui algumas perguntas que foram feitas ao longo dos stories, que eu fui postando ao longo da semana. E sempre é muito bom que a gente tenha essa interação e que a gente possa também direcionar respostas para as perguntas de vocês. Então, acho que é muito bacana, se a gente puder colocar aqui. Então, eu tô vendo aqui, a Amanda já tá aqui. Boa noite, Amanda. Boa noite, Fernanda. Que coisa boa. E aí, vamos aguardar um pouquinho. Enquanto isso, enquanto a gente aguarda, o que acontece? Oi, Dilmara, também chegou, boa noite. Dilmara, você chegou agora, eu tô pedindo para que vocês coloquem aqui no chat perguntas a respeito da menopausa, climatério, situações que vocês, de um modo geral, tenham ou estejam passando, para que eu possa trabalhar aqui com a Juliana. Juliana pediu pra gente esperar um instantinho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu até colocar aqui pra ela que eu já tô no ar. Espera aí. Para que... Enfim, mas ela vai chegar. O mais interessante, gente, disso tudo são as trocas, de experiências. E existem casos que a gente às vezes fica achando que são só nossos, E é um período realmente de um turbilhão de emoções, de um turbilhão de hormônios, dentro da gente. E o que isso acarreta de fato, Da área médica eu não tenho condição de responder, mas como aconselhadora biográfica e como astroterapeuta, a gente percebe a partir da nossa divisão, em termos da linha, de vida, os setênios. E aí o que acontece? A gente tem toda uma formação física, a gente tem toda uma formação emocional, uma formação também espiritual e intelectual. E o que acontece com o corpo quando ele vai entrando nesse pós-amadurecimento? Então vamos pensar assim, lá para o nosso 7º e 8º setênios, isso significa a partir dos 49 anos, a gente também não pode colocar uma data, uma época específica, porque a vida ela é um grande movimento. Então, o que acontece? Existem mulheres que entram nessa fase do climatério numa idade anterior a isso.
E é tudo uma dinâmica, é tudo uma sistêmica. Então, que coisa maravilhosa é essa? Mas a gente também não está entendendo realmente o que está acontecendo. Eu posso falar por mim. Eu tive questões a partir dos meus 49 anos. Então, para mim, foi mais ou menos nessa mesma época. Então, eu comecei a sentir que o meu corpo estava entrando, parando naquele momento ali, até dessa própria menstruação que ficou mais escassa. Então, outras coisas foram acontecendo nesse meio de período. E ali eu comecei a perceber uma grande transformação. A transformação foi do corpo, mas a transformação também foi anímica. E o que eu quero dizer com isso? São as questões das nossas emoções. Então, o que aconteceu? Sintomas. Então, eu só pude sentir e verificar ali ao vivo e a cores tudo aquilo que estava acontecendo comigo. E tanto comigo quanto com outras pessoas também estava acontecendo isso. Com algumas amigas, isso tudo estava acontecendo, né? E eu senti uma grande... eu não vou falar que foi uma depressão, porque não foi. Mas sabe um momento em que você fica assim, parece que nada está acontecendo, mas você tem consciência que tudo está acontecendo. E foi o primeiro momento. Aí veio essa escassez já da própria, do fluxo menstrual. E foi diminuindo, foi diminuindo. Depois que passou esse período, né, comigo, o que aconteceu? Eu comecei a ficar irritadíssima. Então eu fui tendo um crescente de irritabilidade. E assim foi. Hoje eu estou com 57 anos, então vejam que desde os 49, para que eu tivesse entrado de fato na menopausa aos 52, eu passei por um período em que um dia eu estava de um jeito, outro dia eu estava do outro. Um dia eu estava disposta, outro dia eu estava super cansada, outro dia eu estava com vontades, outro dia eu estava total sem vontades. Então, o que acontece? É uma coisa desconhecida. E aconteceu comigo, pode estar acontecendo com todas vocês. Então, olha, tenho assim várias pessoas. Ah, Juliana chegou! Que bom, querida! Boa noite! Boa noite, que prazer estar aqui. Ah, muito obrigada pela sua presença. Eu até expliquei aqui, comentei brevemente que a sua filhinha teve uma questão e você estava bem assim envolvida, né, com isso tudo. Filho é filho, não tem como, é isso mesmo, né? E eu comecei aqui a afiar um pouquinho, né, com as pessoas que já estão presentes a respeito dessa questão de todo um setênio, as possibilidades e as não possibilidades e o que aconteceu comigo no meu início, né, de menopausa. Mas aí vamos fechar aqui um parênteses. Juliana acabou de chegar, muito bem-vinda. O título da nossa live é Menopausa e Qualidade de Vida. E apresentando a vocês Juliana, médica ginecologista, com especialização, né, em climatério, menopausa e outras cositas. Mas, enfim, tudo voltado para uma qualidade de vida da mulher, não é isso, Juliana? Exatamente. Hoje a gente precisa muito, né, desse olhar mais para essa mulher que é tão complexa nesse momento, né? Sim. Então, Juliana, eu gostaria que você iniciasse do jeito que você achasse tranquilo. A gente já tem aqui 4 perguntas que vieram, né, pelo chat, quando eu coloquei lá nos stories. Então, acho que foi assim, super bacana, que as pessoas se interessaram muito. Então, eu já tenho algumas perguntas aqui. Então vamos começar por elas? Vai começar por elas? Então, vamos lá. Beleza. Recomenda-se para essa fase de climatério e menopausa reposições de vitaminas e hormônios? Bacana, e já vai direto ao ponto, né? Sim, sim, sim.
Sim, eu acho que todo mundo sabe, né, que a mulher chega nesse momento e começa a, de certa forma, ter uma desestabilidade, né? Uma questão do metabolismo mudar e a gente precisar dar uma acertada tanto nas questões endócrinas, do açúcar que muda, do colesterol que vai mudando a composição corporal, aquela gordura que vai se acumulando na cintura abdominal. E se a gente não intervém, às vezes não vamos fazer só uma vitamina ou só um hormônio, de uma forma ampla. Se não houver uma intenção naquele momento, muitas vezes ela vai para um caminho que ela não estava esperando. Ela olha para trás e fala, peraí, mas eu não estava querendo chegar aqui. Então, para que as coisas corram bem nesse período, sim, é muito bem-vindo o tratamento. Quando a gente fala de vitaminas, a gente pensa logo nos ossos, né? Na vitamina D, no momento que começa a perder de uma forma muito aguda o cálcio dos ossos. Então, a gente pensa na suplementação de cálcio, de vitamina D, de magnésio, de vitamina K2. Então, com certeza são bem-vindas. Hormônios é um capítulo à parte, né, Aldeia? Com certeza. Com certeza. Mas aí acho que a gente vai falar, né, um pouquinho, né? Enfim, vamos deixar aqui de stand-by para a gente pegar ele daqui um instantinho, ou você já gostaria de falar sobre essa questão dos hormônios? Reconduz. Então, Pode. vamos deixar ele de stand-by aqui um instantinho, porque realmente é algo mais abrangente, né? Porque teve uma pergunta que eu achei assim, interessante, e eu assim, não tenho a menor noção, e acho que você vai ter assim, ó, precisamente. Fiz laqueadura devido a uma eclâmpsia grave. Tenho 36 anos. Isso pode acelerar a minha menopausa? Só vou fazer um parênteses aqui, Juliana, que pela teoria dos setênios, então o que que acontece? 36 anos, a gente está no sexto setênio. E o que que é esperado, assim, esperado aspas, né? O que que a gente normalmente verifica que acontece por aí? A gente entra em contato com algumas limitações, a gente entra em contato com os nossos valores, com os nossos ideais. Então, existe uma curvatura, né, que a antroposofia trabalha bastante na teoria do aconselhamento biográfico, da metodologia biográfica, que é a curva física e depois tem uma curva que se chama anímica. E aí, é claro, o físico está passando por essas questões, mas o anímico também está ali presente. Então, ela, como disse aqui a idade, isso achei, para mim foi ótimo, ela falou a idade, né? Que bom, me situei nessa idade. Então, uma pessoa jovem, né? E como é que fica isso? Bom, vamos lá. A mulher que faz a laqueadura, que é aquele procedimento, faz um corte nas trompas, né? Aquela mulher tem algumas repercussões ao longo da vida por conta disso. Não é só, vou lá, vou cortar e tá tudo bem, tá? A mulher que faz uma laqueadura, ela vai ter repercussões principalmente na menstruação, tá? E não na repercussão do funcionamento ovariano. Ela vai ter mais no útero, no padrão menstrual. Por quê? Hoje a gente sabe que quando a mulher menstrua, ela menstrua para fora, mas ela menstrua para dentro, a menstruação retrógrada. Pelas trompas, aquela menstruação cai para a região abdominal. Então, quando ela chega e desfaz aquela trompa, quando ela liga aquela trompa, o caminho da menstruação fica só por via vaginal. Então, aquela mulher passa a menstruar mais, a ter mais cólica, ter mais sintomas, uma TPM mais forte. Então, nesse momento que a mulher fez a laqueadura e está chegando ali no climatério, a gente vai ter um excesso de menstruação, não só pelo fato da laqueadura, que eu acabei de falar, que aumenta a menstruação, como pelo fato do início do climatério também aumentar a menstruação. Então, a gente tem dois fatores muito importantes aí. Por isso que muitas vezes a gente vê essas mulheres fazendo cirurgia de retirada de útero, tá? Muitas delas
hipotomia, porque estão com uma menstruação muito acentuada ali no início do climatério, já que o início do climatério a mulher menstrua mais. Isso é muito importante dizer, porque todas elas associam a falta da menstruação, mas pelo contrário, né, a menstruação aumenta. E tirar o útero, sim, pode antecipar um pouquinho a menopausa. Tem um estudo que fala que pode antecipar até 5 anos a menopausa. Então, e cada caso é um caso, mas a gente tem estudos que nos dão um respaldo, né, Juliana, em termos, né, do que a medicina está pesquisando e o que está sendo observado, né, no dia a dia, na prática no consultório, né, enfim. Eu, quando iniciei a live, que eu estava te aguardando, eu estava falando assim, né, que eu lá nos 49, eu comecei a sentir esses sintomas e aí realmente teve um total desnível do fluxo menstrual, até ele começar aquele pinguim, pinguim, mas foi um pinguim, pinguim eterno, né? Porque demorou pra caramba. Então, veja, mas eu não passei por nenhum tipo de procedimento. Então, realmente é um caso bem específico. Obrigada. Tem uma outra pergunta aqui a respeito, por isso que eu falei da reposição hormonal, né? A reposição hormonal é determinante para manter a qualidade de vida? Não, não. Não é para todo mundo. A terapia hormonal ainda não um esquema que a gente admita ser para todas as pessoas, tá? A gente tem 3 indicações bem estabelecidas para fazer terapia de reposição hormonal. A primeira delas é aquela mulher que teve uma menopausa muito cedo, menopausa precoce. Nessa mulher, caso a gente não ofereça estrogênio, principalmente, ele vai fazer muita falta para o coração, para os vasos sanguíneos, para os ossos, para o cérebro. Tá? Então, nessa mulher a gente tem que fazer. Então, a indicação número 1 é uma menopausa precoce. A segunda indicação é aquela mulher que sente sintomas, especialmente vasomotores, que são os calores, aquela dormência, o formigamento em pernas e em mãos, isso é sintoma vasomotor. Então, essa fazer terapia de reposição hormonal. E a terceira é a mulher que tem osteoporose. Então, nesses casos, tem indicação muito bem consagrada, digamos assim. Nos outros casos, a gente conversa e discute com a paciente os riscos, os benefícios e o que ela espera da terapia hormonal. Isso é tão importante, porque muitas vezes elas acham que a vida vai se resolver com a terapia de reposição hormonal. Mas a gente sabe que não é só isso, é todo o estilo de vida que ela está levando naquele momento. O estilo de vida, de atividade física, de alimentação, todo mundo sabe, mas o enredo da vida dela, o que ela está consumindo, não só do ponto de vista alimentar, mas de conteúdo, do que a maneira como ela vive. E é isso que são os pilares ali da vida, né? A terapia de reposição hormonal, de certa forma, ela vai facilitar a maior parte ali dessas vertentes, né? Ela vai ter mais ânimo para disposição física, o humor dela equilibrado, ela vai estar mais disposta a fazer coisas novas, a estudar, enfim. Então, a terapia hormonal ela vai ajudar muito, mas é claro que não é só a terapia. Então, brincando com isso aí, quais outras ferramentas, né, que existem além da terapia hormonal que a gente possa dar uma luzinha para todas essas mulheres que estão aqui conosco? Além da terapia hormonal, então a gente vai voltar nisso de entender a vida dela, porque são muitas coisas, né, que determinam a qualidade de vida. O mais importante, eu considero, é conversar com a paciente, entender o que está afligindo aqui, o que trouxe ela até aqui, conforto. Se aquela paciente, por exemplo, tem um impacto muito negativo do sono, é nisso que eu tenho que mirar. Eu tenho que entender ali no dia dela, o sono é um reflexo do dia. O que no dia pode estar tendo de errado, que possa estar interferindo no sono. Falam muito essa coisa da higiene do sono, do celular ficar longe. Isso é fundamental. Mas sabe o que eu percebo? Que eu acho importante falar? Não é só aquela horinha antes de dormir que
que prejudica, né? Eu vejo que os pacientes passam muito tempo nas telas, mas muito tempo. É um excesso de dopamina que é quase que insustentável. Elas ficam, é no computador, é no telefone, é o dia inteiro ali. Então não adianta a última horinha ela se desligar. Né? O cérebro fica acostumado a fazer muitas coisas, porque ela está acostumada que com o celular ela consegue fazer um Pix, ela consegue responder 3 pessoas ali no WhatsApp, dar uma verificada no Mercado Livre da compra que ela está fazendo. Então fica com aquele cérebro acelerado o dia inteiro. E aí, na hora de dormir, ela não vai desligar. Né? Eu acho que o mais importante é entender. Eu falei uma coisa que é o sono. Né? E sem o sono, nada é possível. Então, acho que entender qual é o calcanhar é uma reflexão muito pessoal. O que na minha vida, nesse momento, não me deixa bem, né? Não me deixa feliz. São perguntas assim que são fundamentais, né? De conheça-se a si mesmo, né? Então, isso tudo também, quando a gente trabalha a cartografia biográfica, né, Juliana, é bem pontuado. Por quê? Porque na vida a gente fala linha da vida, mas na verdade é uma espiral da vida, né? Porque você sobe, você desce, você passa por situações e é tudo junto, misturado ao mesmo tempo. Então, realmente, isso tudo acontece assim. E quando a gente vê e faz a pergunta, essa que você colocou, qual é o teu, né, calcanhar aí? O que está pegando, na verdade, para esta pessoa, para esse indivíduo? Porque não tem receita de bolo. É claro que aqui, até nas chamadas, né, eu coloquei algumas coisas. Tem os fogachos, esses calores todos, tem a falta de libido, falta de memória, falta disso, né? Mas eu, por exemplo, não tive boa parte deles. Sim. Então, aqui, aí eu sou o quê? Carta fora do baralho? Um ponto fora da curva? Não, porque como eu, outras também passam por situações que, pô, isso eu não tenho, isso eu não tenho. Em compensação, eu até explicitei aqui da minha irritabilidade, que é algo que é meu. Eu sou uma pessoa colérica e o que veio para mim foi uma potência disso. Lidar com isso para mim foi essencial até eu descobrir aonde que eu poderia escoar, sabe, a fúria. E não era nem mais uterino, porque eu não estava nem mais menstruando nem nada, né? Foi um percurso. E aí que tá. A cartografia é isso. Que percurso é esse? É você olhar para a sua vida, olhar para a sua história, olhar para a sua narrativa. Falo também porque você mencionou a questão do físico, do exercício, né? Da importância do exercício físico. Eu sempre neguei o exercício físico. Sempre neguei. Então, como que eu chegando na menopausa, meu corpo estaria, ok, vamos. Não vai. Eu não me trabalhei para isso. Eu sim procrastinei. É uma questão minha. Procrastinei. E agora? Sento no meio-fio e choro as pitangas? Não, não dá. Agora vamos correr atrás do prejuízo, tomar uma providência, uma atitude a partir desse ponto. Ponto zero é hoje. Não foi ontem, nem antes de ontem, né, Juliana? Eu acho que você falou do exercício físico. Isso Fernando, é algo que, né? Já tá falhando um pouquinho. Tá falhando? Eu tô... Às vezes a sua voz some um pouquinho, mas vamos lá, agora tá tranquilinho. Então tá, qualquer coisa você me avisa, que eu tô, não sei o que posso fazer aqui para melhorar, eu tô tentando. Mas olha só, isso que você falou do exercício físico, eu acho muito legal. A gente perde 1% de força ao ano. 1% de força. Não é de quantidade de massa muscular, não. É força. 1% de força ao ano. Então, se em uma década, a gente vai perder 10% da nossa força. Em 2 décadas, 20%. Então, eu acho bacana uma coisa que tem um médico, Peter Attia, um livro super alto, ele fala assim, você tem que mirar no que você vai querer quando você tiver, vou colocar 75 anos. O que você quer fazer com 75 anos? Você quer segurar um neto no colo? Você quer levantar 15 quilos? Uma criança de 3 anos. 15 quilos. Pensando que você vai perder
1% ao ano de força, então quer dizer que mais ou menos agora você tem que estar aguentando levantar aqui 25. Eu tô supondo aqui. É muito bacana. Ele fala assim, você quer conseguir carregar 5 quilos assim do mercado? Você foi fez umas compras, trouxe para sua casa 2,5 kg em cada braço de sacola? Você quer conseguir fazer isso? Então, atualmente, você tem que estar conseguindo segurar 10. Então, ele fala assim: você tem que imaginar, ele propõe 10 coisas que você queira fazer, pegar uma mala de uma viagem, botar em cima no bagageiro do aeroporto, ali, do avião. Então, você tem uma mala, tem 10 quilos, então tem 20. E aí, os exercícios que você deve fazer agora devem ser para conseguir ter essa qualidade de vida, conseguir essas metas que você mesmo pôs. Você quer ser a pessoa que, quando esbarram em você no mercado, você não se sustenta, você cai? Você quer ter equilíbrio para subir uma escada? Você quer conseguir se levantar da sua cadeira sem ninguém ter que te ajudar? Então, a ideia é mirar nisso, né? Eu acho que isso é o que estimula a gente ir lá e fazer, né? Porque fala que é cálculo matemático, só calcular aqui 1% da força. Peraí, daqui a quanto tá? Então, eu tenho que... é uma questão matemática. E se a gente não fizer nada, a gente vai ter aquela trajetória que eu te falei. Você chega lá e fala, poxa, mas não era bem isso, né? Que eu tinha planejado para mim. Sim. Sabe uma coisa que eu acho importante para caramba falar? O exercício físico, ele tem que se basear em 3 pilares. De força pode ser de musculação, que é o mais fácil, né? De imaginar ganho de massa muscular, força. Exercício aeróbico, condicionamento físico, subir escada, descer escada, e de prevenção de lesão. Seguir uma lesão de ombro, uma lesão de joelho, fazer mobilidade, aí vem o Pilates, né? A gente tem que fazer exercício de prevenção de lesão, porque se a gente fizer musculação pra caramba e fizer uma lesão ali do joelho, acabou, paramos ali. Fim da estrada. Imagina que frustração, né? Você tá aí toda empolgada, vou fazer ginástica e tem uma lesão. Então é muito importante na hora de você buscar, se puder, buscar com um profissional de educação física ou num Pilates, você começa por aí, né? Ou então de uma forma assistida. Se você já tem alguma lesão, procura entender o que você não pode fazer. Se na hora você está sentindo dor, opa, como é que eu posso reformular isso aqui? Então é começar a partir de agora e entendendo que a gente precisa desses 3 pilares aí, né? Com certeza. Obrigada, Juliana. A Renata fez uma pergunta aqui no chat, eu não sei se você consegue também visualizar, mas ela está falando assim, né? Para saber se esses sintomas, tipo irritabilidade, depressão, entre outros, são mesmo menopausa ou coisas da vida mesmo, né? Isso tudo se faz como através dos exames de hormônio? Olha só, o climatério e a menopausa, eles só vão deixar de uma maneira mais evidente aquilo que você já tem, em termos de humor, tá? Ela falou em depressividade, você mesmo falou aí. Esse era um calcanhar de Aquiles meu. E a menopausa, ela não vai causar em si, ela vai despertar aquela tua questão. Por exemplo, quem tem dor articular, já tem mais uma artrite, ela vai ter muito sintoma nesse momento. A pessoa que tem ressecamento nos olhos, ela vai ter mais sintomas de ressecamento. Já tem constipação, vai estar ainda pior. Então, se aquela pessoa já teve ali algum episódio depressivo na vida, né? Se ela tem uma questão da irritabilidade aumentada, se nos períodos de TPM na vida dela, ela já era conhecida como aquela pessoa assim, ih, fulana, tá de TPM, vai ter mais agora. Agora, como eu vou relacionar isso, ter certeza se o climatério está influenciando? Sim, no exame de sangue, e ele pode ajudar. Meu cuco também participou aqui, desculpa.
assim, pelo exame de sangue, sim, a gente consegue detectar, né? E o bacana dos sintomas de humor, eles têm muita relação com a progesterona. E a progesterona, ela é a primeira que é alterada no climatério. É a primeira. É o hormônio da gestação, né? O progestágeno. Então, quando a fertilidade cai, ela cai muito. E aí a irritabilidade é os primeiros sintomas que vem, para você ver, né? Eu mencionei isso no iniciozinho da live, que eu tive um dia na minha vida que eu sentei e fiquei. E a vida passando e eu lá, num tempo outro, em Xangri-Lá, sei lá onde é que eu estava. E nada, sabe aquela nada, zero disposição para levantar um copo sequer. E eu sou uma pessoa ativa. Ali eu me choquei porque eu falei assim, que isso? Como? Né? Eu ali toda agitada, não sei o quê, prostrada. Aí eu pensei, caramba, eu tô doente. A primeira coisa que eu tô doente, né? A gente não tem noção, E né? isso é muito importante você dizer isso, porque muita mulher acha, assim como a Renata falou, será que não é uma coisa da vida? Porque nesse momento da vida, a mulher está resolvendo muita coisa. Muita coisa. Geralmente ela está com uma questão dos pais, ela tem filho que dá trabalho, é o próprio trabalho dela de ser. Então, ela acha que ela está sobrecarregada, muitas vezes está. Mas ela se sente sobrecarregada e acha que ela tá mal por conta dos problemas dela. Ela não linka, né? Ela não linka a hormônio. A gente não linka mesmo. Então ela não fez esse link. Imagina, coitada da gente, né? E a gente também às vezes tem essa tendência de sempre carregou várias coisas nas costas, né? Carrega o mundo e chega um momento que parece que você não está dando conta nem de nada. Então é um esvaziar danado. A Renata colocou aqui: estou vivendo momentos de fúria, querida, te entendo. Aí agora que eu vou fazer um parêntese, né? Eu sempre neguei exercício físico, eu sempre tive preguicinha, sim, de fazer. Tô fazendo agora ali bonitinho, desde outubro do ano passado, que eu tô firme no propósito. Agora, a minha fúria, Renata, Muay Thai, eu estou fazendo uma luta. Só exercício, assim, o exercício tradicional, musculação, aeróbica, não sei o quê, eles não me ajudaram. Claro que não é só o Muay Thai. Eu faço um tratamento médico. Aqui eu vou fazer um outro parênteses. Gente, para a medicina não existe alternativa, tá? Não existe nada. Você tem 5 medicinas para escolher: a tradicional, a homeopatia, a antroposófica, a indiana e a chinesa. Escolhe uma e vai, e faz. Não existe terapia alternativa. Existe terapêutica complementar. Complementar a medicina com M maiúsculo. Então, todo um grande respeito a essa área, porque não tem como, né? E as pessoas às vezes confundem. Então, o Muay Thai para mim é um complementar. E que sim, eu tô ali jogando uma energia, eu tô ali num propósito. Da mesma forma que a minha própria terapia, né? Para eu trabalhar com terapeuta, eu tenho que estar em terapia, então é algo do meu complementar que ajuda. Então, eu acho muito interessante. Olha só, ela até colocou que pensei nisso, box, para socar alguma coisa assim. Bem-vindo ao time. Que ótimo. A Nanda está perguntando aqui: chá de amora ajuda na prevenção? Seria prevenção de quê exatamente? Talvez não seja prevenção, talvez seja no meio termo, né, do caminho aí. Melhora sintomas, e aí Deve ser. deve ser. Eu vou imaginar dessa forma. O chá de amora, ele tem componentes de fito-hormônio. Fito-hormônio é uma molécula química que é muito parecida ao hormônio, tá? No caso, é o hormônio do estradiol.
Então, ele se parece com o estradiol, mas ele se parece de longe. Ele não liga tão bem no receptor. Para Uhum. alguns, pode ajudar muito nos sintomas de calores, tá? Nos sintomas que aparecem num climatério avançado. Um climatério que a mulher já tenha falta de estrogênio. Uhum. Um excesso de estrogênio. Se eu der um hormônio, um chá de amora, para uma mulher no início do climatério, eu vou piorar a situação dela, eu vou piorar a irritabilidade, ela vai ficar mais inchada, ela pode ter mais dor de cabeça, tá? Então, a ideia de chá de amora, ou de semicífuga racemosa, tríbulos terrestres, maca peruana, tudo isso que vocês me perguntam, eles são num climatério mais avançado, não no início, tá? E todos eles vão imitar o estrogênio ou estrogênio e testosterona. Só que a afinidade é muito pequena. A afinidade com o receptor, a ligação ali, é 100 vezes menor. Imagina, 100 vezes menor. É muito menor. Mas tem gente que responde bem, isso tem uma individualidade, né? Mas aí não vai ter o benefício como a terapia hormonal nos outros âmbitos, da melhora da osteoporose, da melhora cognitiva, de lubrificação, enfim, do próprio hormônio em si, né? Não, a gente não tem isso. Uhum, beleza. Levando para o lado aqui, né, desses impactos todos da menopausa, fisicamente falando, no âmbito da medicina, nessa perspectiva da medicina, e também no outro âmbito, que é o âmbito que eu falo que é de toda uma emoção que está envolvida. Aí teve uma pergunta aqui: o que impacta mais hoje a vida? Então, quem fez essa pergunta já está mais ou menos no nono setênio. Então, em termos de um número de idade, já passou aqui talvez dos 59, 60, né? Porque vai até 63. E tirando o anímico, que depois eu posso dar uma palhinha, o que impacta mais a uma mulher que já passou dos 63 anos e que está nessa plenitude, enfim, na fase da vida? Vamos lá. Nesse momento, observa uma mulher mais calma, tá? A gente percebe uma mulher com as convicções mais bem definidas, ela tem mais certeza, né, do que ela é. Eu acho que lá aos 50, o que a gente vê é aquela mulher, é como se fosse a adolescência às avessas. Sabe aquela adolescente que vira e fala assim, eu amo isso, ou eu odeio isso. Aquele negócio do amo e odeio, né? Nesse momento de que não é os 60, os 50 anos, a mulher ainda tá muito naquela assim, qual linha eu vou seguir? A linha de deixar o cabelo branco, né? Ou a linha de pintar o cabelo, a linha de fazer o botox, ou eu sou a que vai fazer terapia hormonal, ou eu não sou desse tipo, né? Então, nesse momento, a mulher ainda está muito na dúvida. Aos 60, não. É tudo mais bem estabelecido e combina muito bem com o fim ali do climatério. Ela já fez muito da transição dela, da transição hormonal dela. Porque enquanto existe climatério, existe variação hormonal. Enquanto existe, o ovário ainda Entendi. tem os seus altos e baixos. Quando ela chega aos 60, pode falar. Não, eu ia perguntar se tem uma idade, mais ou menos, mais para cá ou mais para lá, que a gente possa pensar nesse fim do climatério. 60. 60 É mesmo, né? Tá. dos 50 aos 60. A gente tem uma variação que é entre 45 e 65. A medicina, a Febrasgo, né, que é a Federação Uhum. Brasileira de Medicina, ela bota esse intervalo. Mas o mais comum é ali, né? 50 até 60, que é a segunda fase. Climatério, vamos colocar 45. Menopausa, 51 e fim, 60. Vamos colocar assim. Tá, 40 tranquilo. dias. 51 menopausa. 60 termina o clima. Isso impacta
direto aqui numa outra pergunta que talvez agora a gente consiga organizar. Quando termina a menopausa? A Então, menopausa é uma data, uhum, não é um período. A menopausa é a data da última menstruação. Assim como a menarca é a primeira, aquele momento que a gente fala para a menina, agora você pode engravidar. uhum. Menopausa é o momento que a gente diz para a mulher, agora você não pode mais engravidar. O climatério, que eu acho que era a pergunta, né? Climatério em grego significa período crítico. Termina ali por volta dos 60 anos, tá? Super pertinente, super crítico, impactante, derrubante. Não é um período crítico, né? Sim, bacana. Essa pergunta foi bem interessante, porque sim, não é a menopausa que vai ter, a menopausa é esse marco que você colocou. Eu achei ótimo, porque quando eu vi a pergunta, sabe quando você fala assim, ué, aí, nunca parei para pensar nisso, Mas né? sabe que eu acho? Eu sempre falo assim para os pacientes em algum momento do meu tratamento. Eu digo assim: olha só, a gente está em transformação desde o dia que a gente nasce, desde o dia. A gente está lá criança, daqui a pouco começam os hormônios, lá por volta dos 9 anos. A gente tem a nossa puberdade, a gente menstrua ali no meio. E a gente chama de menarca, é um marco só para a gente dizer assim: você pode engravidar. É para isso que tem esse nome, né? Depois ela Uhum. vai se transformando, chega aos 18 anos, é a explosão da testosterona aos 18 anos. Depois ela continua se transformando. Com os 35 a gente diz para a mulher, olha, sua fertilidade está pior, nesse momento você pode ter um risco aumentado de abortamentos, de malformações fetais. E ela continua se transformando. Aí vem esse nome, menopausa. Esse nome é importante só para dizer que ela não pode mais engravidar. Só para isso, porque ela está mudando o tempo inteiro. O climatério, ele é a transformação de uma forma um pouco mais aguda. Assim como acontece ali a puberdade. Em um ano, quem tem adolescente, eu não sei se vocês têm, gente, de um ano para outro, a menina mudou. Total. Parece que foi embora, entrou outra menina no lugar, né? É muito impressionante como a mulher muda ali de um ano para outro rápido. Mas não que ela estivesse se transformando o tempo inteiro. A gente está em transformação constante. A gente usa esse nome só para falar de Uhum. gravidez. É isso. Sim. É muito bacana isso tudo que você está colocando, porque é uma grande junção, né? De vários saberes e de vários sabores, como eu normalmente falo aqui nas lives, né? E o que é essencial agora para essa mulher que está nesse caminho, nessa jornada, nessa trajetória. Uma coisa também importante que eu queria pontuar são as redes de apoio. Por quê? Porque muitas vezes você está passando por situações e você não tem com quem compartilhar, perguntar. E às vezes você acha até que a sua pergunta não é nem pertinente, nem é tão brilhante assim, mas é porque a pergunta de um tá ali, sabe, para ajudar o outro. E essa troca, e isso que eu fico super feliz aqui nas lives, porque sim, a gente tem essas trocas, a gente consegue fazer isso tudo. E essa escuta que é necessária. A pessoa se escutar e sim, começar a se mapear, se cartografar nesse sentido, fazer as observações das fases de sua vida, porque sim, como é que foi a minha menarca? Como é que foi meu períodozinho lá de início? Como é que eu fui desenvolvendo até o ponto que eu cheguei, até onde estou aqui? Como é que andou a minha saúde, a minha disponibilidade para mim mesma, o meu autocuidado, meu autoconhecimento? Isso é fundamental. Então, muitas coisas, Juliana, eu descobri da minha alma entrando na menopausa e que estavam escondidas, estavam veladas. E foi um grande descortinar. Não estou dizendo que foi fácil e nem que foi assim purpurinado, céu brilhante, luzes piscantes. Não.
Teve dia de choro, teve dia que eu achava que eu queria, desculpa, gente, mas eu queria, sabe, dar um soco no mundo. Não é só em uma pessoa, era no mundo. Uma coisa, um negócio, um incômodo. Tinha outros dias que eu estava leve, livre, solta. Como aconteceu comigo, vai, né? Possivelmente acontecer com todas que estão aqui. A questão é, quais são essas perguntas assim, de base mesmo, que eu preciso começar a fazer para mim e depois fazer para os outros. E fazer para o médico que está me acompanhando também, e aí vai, né? E que disponibilidade é essa agora? Por quê? Terapeuticamente, a gente fala assim, poxa, realmente, algo dentro de mim parou de funcionar. E parou. Eu não vou mais menstruar, eu não estou mais numa idade ativa nisso tudo, com o impacto emocional que isso causa na vida. Eu estou menos bela, eu estou menos desejável, eu estou menos pronta para agir e fazer. Eu posso, dependendo da minha perspectiva, eu vou trabalhar a meu favor e não dar tiro no meu próprio pé, porque eu estou criando um espaço outro para novos projetos, para novas conquistas, os sonhos, né? Aquele sonho que eu tive lá, não sei das quantas, aí chega vida, chega filho, chega periquito, papagaio, isso, aquilo outro, blá, 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 e aquele sonho ficou ali. Aí ele só dá tchauzinho, só dá tchauzinho. E esse momento agora é uma janela bem bacana que também pode se abrir para gente, né? Então, eu sei que nem tudo são flores, tá? Não vou romantizar e tapar o sol com a peneira, né? Mas animicamente a gente está com uma janela escancarada, sim. E que paisagem é essa que eu quero construir para a vida, né? Com esse sonho reconquistado, com esses meus projetos novos, uma atenção diferenciada. Então, eu acho muito importante, né? Você falou uma coisa que acho muito bacana desse olhar para si. É o seguinte, a gente costuma falar que durante o período menstrual, a gente tem ali três, né, o início do ciclo, a ovulação e o período ali que antecede a ovulação, aquele período de TPM. Então, a gente sabe que no início do ciclo menstrual, a gente é mais sóbria, a gente é mais pé no chão. Então, a gente aconselha as mulheres, nesse momento, fazerem as suas decisões. É, a cabeça está mais regulada, mais organizada, parece que está mais limpa, o cérebro está mais limpo. Quando a gente está no período fértil, a gente está no momento de muita energia. É um momento que a gente tem que sair mais, fazer mais contatos, mais a parte social muito aflorada, que a gente pode aumentar aquele peso da academia, se matricular numa academia justamente para tentar começar a atividade. É o momento da empolgação. E o período que ele é pré-menstrual, o período de TPM, ele no cérebro é um momento de maior introspecção e maior criatividade. E que a gente deve usar esse momento para escrever mais, pensar mais sobre nós, fazer mais realmente um mergulho interior. E quando a gente pensa, então, que a gente chega ali naquele momento de menopausa, que se parece de uma forma distante, tá? Mas se parece com aquele período pré-menstrual, então esse momento é ótimo para esse mergulho. É um momento de muita criatividade. E que isso é uma coisa boa que a gente tem que se agarrar e tentar usar a nosso favor. Assim como a TPM, ninguém gosta de ficar na TPM chorando, mas é muita criatividade. Para quem menstrua aqui, não sei se tem alguém assistindo, experimenta no período pré-menstrual usar a sua criatividade ao seu favor. Experimenta, vai ver que funciona. É isso que eu faço, vocês sabiam? Quando eu vou fazer vídeo, quando eu vou, enfim, planejar alguma coisa que eu tenho aqui, escrever, estou sem cabeça, eu espero ficar perto de menstruar, que eu sei que eu vou ficar meio irritada, mas vou ter uma criatividade boa e eu uso isso ao meu favor. Então, eu acho que isso é um ponto que a gente pode realmente usar, sabe?
Gente, muito bacana isso tudo, né? Sim. E, Juliana, você percebe a menopausa como um rótulo? Sim, não como o meu, mas percebo claramente um rótulo, né? Que coisa que eu penso, porque menopausa significa só que não pode engravidar. Será que a gente significa só isso? Porque é só isso que quer dizer, só isso. A mulher entende como uma sentença de que Uhum. envelheceu. É o momento que ela pega lá o exame de sangue dela e o colesterol aumentou. Né? Ela olha a insulina aumentou. Ela sobe na balança, ela está mais pesada. Ela passa a ter gordura abdominal. Ela vê flacidez. Então ela olha e fala: tô velha, né? Tô velha. E é muito difícil a gente desconstruir isso. Muito difícil, muito difícil. Mas eu acho que está cada vez melhor. Eu vejo que a coisa aqui anda muito bem, muito bem. Sim, eu concordo com você que é, existe sim muito disso. Eu recebo muitas pessoas, né, em termos de atendimento, com essas questões do tipo, pô, fim de linha, tô feio. E expressa mesmo, e falam sim, né? E quando a gente consegue dar aquela volta, aquele reconhecimento de área, né? E se trabalhar nesse positivo, no positivo consciente e assertivo, né? Enfim, e buscar ali a potência dessa Eu pessoa. pergunto assim: tá, é velha, mas é velha para quê? O que que você quer fazer que você é velha? E aí, aí eu falo, você tá velha? Ah, não, eu tô lá, mas você quer fazer, você tá querendo fazer sessão de fotos? Tá? Não, eu tô velha, mas você tá querendo. Aí a pessoa, velha para quê? O que que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de viajar, eu gosto de fazer. Então, não é velha, não é? E isso é interessante, né? Porque a gente escuta muito isso também. Porque às vezes não é só a voz interior que está. Aliás, 90% não é a voz interior que está falando isso tudo, tá? É escutar daqui de fora, é o ambiente que muitas vezes, a sociedade de um modo geral, é, outras mulheres, inclusive, que apontam sim, né? Enfim, aqui parênteses e parênteses e parênteses mais. O que a gente está falando aqui, né, Juliana? Vamos trabalhar essa potência, vamos trabalhar, né, esse vigor e tudo aquilo que a gente tem de melhor para oferecer, né? É um bom momento para isso. Eita, Juliana, seu som foi embora. Voltou, voltou, voltou. Me ligaram aqui no. Ah, tá. Acontece. Hum. Onde você toca, eu me perdi agora. Não, eu estava falando que essa voz, né, do ô, tô feia, tô flácida, tô isso, aquilo, às vezes ela não é uma voz só interna, é uma voz externa e a gente assume como nossa. E a gente coloca no enredo de história de nossa vida. E aí a gente sai desse protagonismo e começa a viver algo que foi dito pra gente, né? E aí eu acho que tem muito daquilo do que a gente está consumindo, né? Aquela rede de apoio. Vem cá, se eu estou me sentindo mal assim, mas peraí, que eu tenho visto? O que eu posso ver que me faça me sentir melhor? Né? Que pessoas que eu posso andar junto, conversar, né? O que eu posso assistir? O que eu posso consumir de melhor para mim, né? Isso muda, vira o jogo. Um projeto de menopausa positiva. E a gente faz eventos para pacientes. E nesses eventos para os pacientes é muito bacana, porque assim, no início todo mundo fica sentado e tal, aí a gente pergunta, né? Vem cá, mas você sente isso e tal. Aí quando uma pega o microfone e começa, comigo foi assim, eu quero dizer, todas querem fazer aquela comigo bem. E aí é muito legal, muito legal, porque assim como tem uma mulher, uma paciente minha, sentindo aquele sintoma, durante aquele dia que eu estou atendendo aqui, mais umas 4, 5 vão ter aquilo que ela está falando. Se elas pudessem sentar juntas ali e conversar, elas de uma forma bem melhor. Né? No Canadá, sabia? No
Canadá tem uma médica muito famosa, é no SUS, gente, assim, na rede pública, que eles reúnem as mulheres para fazer tratamento em conjunto no climatério, porque atende mais mulher, né? Acelera o tratamento. Você atende 5 juntas, e ela mostrou, essa médica, que teve um resultado muito melhor de fazer esse tratamento em grupo, né? Então, assim, E jogando arte em cima disso, então acho que ia ser super fantástico, né? Porque existe uma produção anímica que quando você coloca para fora, não apenas em palavras, mas também em produção, e ali você se empodera. Não é se empoderar que caiu na banca de jornal, mas é se empoderar mesmo, de se colocar no protagonismo, você com a voz, né? Porque vida é movimento, é verbo, é você estar ativa nisso, e você tomar essas rédeas mesmo, né? E aqui a Renata colocou, mas é difícil olhar as mudanças no nosso corpo. Não é fácil, Renata, concordo plenamente com você. Depois que a minha pochete chegou, ela é assim, não é minha best friend forever, porque ela não é minha amiga. Mas a gente vai lidando de alguma forma. Dei aqui essa imagem, né, da pochete, mas é claro, existem outras coisas até mais delicadas do que apenas uma pochete, tá? Aqui é só para dar uma aliviada nessa questão, mas que é verdadeira também porque a gente realmente começa a ter um volume ou outro, né, abdominal, enfim. Mas, como a Juliana colocou, e eu também concordo plenamente, quais são as nossas alternativas? E se de repente alguma coisa está de um jeito, o que eu posso fazer para uma transformação? Onde está minha autoria nisso? E que eu possa chegar e, não, eu decido, eu quero, eu me comprometo comigo mesma. E eu vou me dar essa oportunidade, porque sim, né? Temos que aproveitar todas as oportunidades. E se não estão nos oferecendo oportunidades, vamos lá e vamos abrir caminho, né? sim, sim. É difícil mesmo, né? Então, é que quando a gente fica lutando no sentido de não aceitar, né? Mas eu não concordo. Você pode sim, eu acho, eu vejo isso. Ah, pô, não aceito, vou fazer minha ginástica para ficar melhor, ok. Mas tem mulheres que realmente afundam nessa questão do corpo, né? E acabam muitas vezes usando muito anabolizante. Eu vejo muito isso, né? Acabam se colocando em situações um pouco mais perigosas ainda. E aí a gente pensa no que como ela foi criada, né? Até ali para ter aquele apego tão grande à cintura, né? Ao contorno. E aí vale refletir para quê, né? Para quê? Não precisa ficar, eu acho assim, claro que a gente tem que cuidar, mas a gente tanto da gente mesmo, né? Não pode permitir. Eu não estou falando de, não, tudo bem, que está agora na moda de falar que a obesidade está tudo bem, né? Tem que se aceitar. Não estou falando isso. Eu estou falando naquele detalhe, né? Naquele detalhe que, eu não tinha essa mama, eu não tinha, o meu glúteo não era dessa forma. A gente podia um pouco aceitar também que a vida está passando e a gente vai carregar por mais 30, 40 anos. Se for menopausa, então 50, mais 50 anos. A gente sabe que os centenários estão aí, né? Então, aceitar um pouco mais, né? Não ser tão exigente. Eu falo da gentileza, né? Generosidade e gentileza. E a gente tem que aprender mesmo, né? Juliana, a gente tem um minutinho aqui, que às vezes o Instagram chega e puf, te corta por conta própria depois de 1 hora de live, né? Então, que mensagem você gostaria de deixar para as pessoas que estão aqui nos assistindo e as que vão assistir essa live posteriormente? Eu queria muito dizer, terem conhecimento, buscarem conhecimento, não deixar cair nessa de que eu O som tá falhando.
Tá meio conturbado aqui que eu não escutei. É aí? Eu acho que Acho que está acontecendo sei lá o que está acontecendo. Mas enfim, depois você pode até escrever se você quiser e eu falo isso depois aqui em algum story, alguma coisa, se a gente não te escutar. tá, mas está ouvindo agora Agora ou não? tô. Tá. Eu acho que o importante é buscar informação, mas buscar informação em lugares seguros. A gente vê muita coisa, infelizmente, errada na internet. Hoje em dia a gente tem as sociedades de menopausa. Eu sou da Sociedade Brasileira de Climatério, com muito prazer. E lá você entra, Sociedade Brasileira de Climatério. Tem vários folders, conhecimento para você entender, localizar o momento que você está. Tem dúvidas sobre terapia hormonal? É seguro? Não é seguro? Tem risco de câncer de mama? Enfim, tudo isso está muito bem estabelecido, um material super confiável. E, claro, procurar um médico que você, de fato, confie, né? Então, é esse o meu recado. Obrigada, Juliana. É muito importante, sim. Informação é tudo, porque com a informação você tem a capacidade de transformar num conhecimento e esse conhecimento numa sabedoria, uma sabedoria para a grande transformação e para essa qualidade de vida que a gente está aqui batalhando, né, por ela todo santo dia. E é isso, é ter um médico de confiança, é, fazer a sua higiene salutar, terapêutica, porque é necessário, estar atenta, né, à vida, estar atenta àquilo que traz brilho nos olhos, né, porque não é fim de vida, e sim um início de novos projetos. E enfim, Juliana, eu sou muito grata pela sua presença, por você ter aceito estar aqui comigo hoje, comigo e com todas que estão aqui, todos também que, né, alguns homens entraram também, e para quem for assistir depois essa live. Muito grata, muito obrigada. É muito gostoso estar contigo, essa leveza, essa possibilidade, muito conhecimento. Né? É muito, muito gostoso. A gente vai terminar, volta até mais tranquila para casa, mais calma. É muito gostoso, né? E é isso que eu estou falando também, estar perto de gente que te levanta, né? Isso é muito bom. Mandar E falhou. Mandar? um Silvana, minha paciente querida. Tá Nanda, aqui. foi muito bom, gente. Eu preciso de mais uma live, que eu quero te fazer um monte de pergunta. Opa! Eu Vamos falei, fazer. falei demais, eu quero saber mais. Vamos combinar sim, vamos combinar, com certeza. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Mandem aí um aviãozinho para as pessoas que vocês acreditam, né, que esse conteúdo vai ser útil, por favor. E é isso, Juliana, gratidão. Ótima noite para todos. Um beijo.